do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o que mais? Tem mais 5 aí, vamos lá. Vamos rememorar? Eu sou... Na verdade, não está nesse texto aqui. Está em outro lugar. Nós estamos falando do Evangelho de João somente. Então, eu sou o quê? A porta. O caminho. O caminho, a verdade, a vida. Deus do mundo. A luz. O que mais? Não vou entregar o olho, não. Pastor, né? Bom pastor. O bom pastor. Tá faltando 2 aí. A ressurreição é a vida. A ressurreição é a vida. Sua videira. Sua videira, ok. Fechou com 7 aí, muito bem. E hoje nós vamos tratar aqui de 7 milagres. E o que é, e qual é a nossa perspectiva nesse tratamento desses 7 milagres, no tratamento dos 7 eu sou, que nós já fizemos nas semanas anteriores. É exatamente trazer a ideia principal do texto, que é do texto de João. Mostrar Jesus, né? o Deus vivo entre nós. Exatamente, o Deus encarnado, né? Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Muito bem. Que desceu do céu, né? Sim. E ele é desde quando? De quando ele nasceu? Desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Ele é de eternidade a eternidade. É o que era, é e ainda há de vir. Exatamente. Ele é co-igual com o Pai, Filho e Espírito Santo. São co-iguais. Né? Muito bem. Vamos tratar então desses 7 milagres aqui. E é interessante notar que 7 tem uma importância grande na linguagem da numerologia bíblica. Não tem? Alguém saberia me dizer qual a importância desse 7? 7 é o número da perfeição. Número da perfeição, também chamado número de Deus, que é o único perfeito. Né? E aí, o apóstolo João coloca aqui esses 7 milagres, mostrando também, né, reforçando a ideia de Jesus, Deus e homem. E aí nós vamos tratar do segundo capítulo do Evangelho de João, a partir do verso 1 até o verso 12. E nós já falamos dessa história aqui, que são as bodas de Caná. Esse foi o primeiro milagre do ministério público de Jesus. Isso não quer dizer que ele não fez outros anteriores a esse. Mas no ministério público, esse foi o primeiro dos milagres que foram realizados por Jesus Cristo. E esse nós já não vamos tratar hoje, porque nós já falamos sobejamente sobre ele. Já lá no capítulo 4, a partir do versículo 46 até o 54, nós temos a cura do filho de um oficial. Capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do 46 até o versículo 54. E aí eu vou pedir ao Elias, que tem essa voz possante aí, que leia para a gente todo o texto. Vamos lá, Elias? 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios,
de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles o que, ora, o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Muito bem. Então, o primeiro sinal, nós temos as bodas de Caná. Esse é o segundo milagre, ou chamado também de sinal aqui, né? E o mais interessante de notar é que Jesus, sendo judeu, ele curou o filho de um oficial romano. E isso demonstra para nós que Jesus, ele, diferentemente de nós, ele não tem escolha por raça, por cor, por crença, por nada disso. Ele realizou os milagres dele e continua realizando até hoje, independentemente daquilo que nós imaginamos como sendo pessoas teoricamente merecedoras. Na nossa mente, na nossa vã mania de pensar, nós fazemos essas escolhas. Aquele fulano ali, ele não merece. Ou aquele ali, aquele é uma boa pessoa, ele merece. É que para Jesus todos pertencem a ele porque foram criados por ele. Exatamente, irmão João, é isso mesmo. Ele não faz acepção de pessoas. E aí nós já conseguimos ver um diferencial enorme, né, entre Jesus e nós. Porque nós julgamos independentemente, inclusive, de conhecer. Nós julgamos pela aparência. Mas Jesus conhece a cada pessoa, conhece o interior de cada pessoa. Inclusive a cada um de nós. A gente não pode enganar a mente de Cristo. Por vezes, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, mesmo tendo conhecimento da palavra, das Escrituras, vivendo uma vida íntegra, nós ainda estamos sujeitos a deslizes no nosso dia a dia. E Jesus conhece tudo da nossa vida. Já imaginaram se Ele olhasse para nós como nós olhamos para o outro? Não haveria salvo nessa terra. O olhar de Cristo é um olhar diferente de todo olhar do mundo. O olhar de Cristo é diferente de todo olhar do mundo. Ele olha para nós com olhos de misericórdia, porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece que nós somos imperfeitos, aliás, perfeitos somente Deus, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma pessoa. Muito bem, e aí nós já vamos passar rapidamente, porque os textos aqui, irmãos, eles são autoexplicativos. Eles se explicam por si só, né? E na maioria das vezes, ainda o apóstolo ele teve o cuidado, quando escrevia, de dar a interpretação de algum texto que seja um pouco mais complexo. Mas aqui a gente vê que os textos são autoexplicativos. Tem texto na Bíblia que nós lemos e nós não entendemos, porque eles fogem de alguns aspectos culturais, do pensamento mediano do nosso tempo. Então, por vezes, fica difícil de nós interpretarmos alguns textos. Mas esses aqui do apóstolo João, no Evangelho, eles são muito autoexplicativos. E é por isso que eu sempre digo para vocês, aproveitem os momentos em casa para fazerem as leituras do texto. Pegue lá a partir do capítulo 1 e continua dando sequência. Porque quando chegar aqui vai ficar mais fácil da gente dialogar. Né? Seguindo aí, para João capítulo 5. João capítulo 5. Versos de 1 a 15, nós não vamos ler todo o texto,
mas trata-se da cura do paralítico de Betesda. Não é isso? Alguém sabe o que significa Betesda? Alguém tem noção? Não? É casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Belém, casa de pão. Betesda, casa de misericórdia. Ok? Então, o que tinha de especial nesse tanque de Betesda? E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para fazer a colocação exata daquilo que o texto propõe. Porque nós temos o texto dizendo uma eventualidade que teoricamente ocorria naquele lugar, em que quando as pessoas que estavam próximas, descia um anjo, tocava as águas daquele poço, e ali então havia a possibilidade de ocorrer alguns milagres. Agora, isso, irmãos, vem da tradição rabínica, da tradição judaica. Então, a gente tem que ter cuidado em ler determinadas partes do texto sagrado, para que a gente não fique preso a determinadas regras, doutrinas, ideias. Então, quando nós pensamos na questão da tradição rabínica ou da tradição judaica, isso era um elemento formado na perspectiva cultural daqueles que ali viviam e tinham as suas interações do ponto de vista da sua vivência e principalmente da vivência religiosa. Então, a tradição judaica dizia que esse anjo, de vez em quando, tocava aquelas águas e aquele que chegasse primeiro até ali seria curado de qualquer enfermidade. E nós temos que esse indivíduo aqui, cuja o Cristo operou o milagre, ele já estava naquela posição ali próximo, só um minutinho, próximo ao tanque de Betesda ali, há cerca de 38 anos. Irmãos, 38 anos? Nunca acertava, né? Tempo pra chuchu. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Sim, eu tenho um funcionário que vai todo ano na Bahia, lá em Bom Jesus da Lapa, e ele diz que tem uma pedra lá que você bate na pedra, e se a pedra tinir do jeito dele, ele vai viver muito mais anos. Então, seria o tanque de Betesda com uma tradição desse jeito, né? Depois passa esse endereço para né? Bate na pedra e vive mais de 100 anos. Maravilha, tá pedindo endereço aqui. Onde que essa pedra? Onde que essa pedra? Pode falar. Eu acho que esse tanque, nas tradições, poderia ser mais ou menos esse tipo de coisa. Acredito que sim. Você mencionou tradição rabínica. Isso tem mesmo alguma tradição rabínica? Porque, assim, o que me parece é que essa era uma crença popular, né? Não vinha de uma orientação teológica, mesmo que estivesse errado. Isso aqui tem muita cara de crença popular que emerge assim, de sincretismo religioso. Sim. Eles estavam cercados ali de pessoas muito místicas, né? Então eu imagino que esse tipo de crença poderia emergir daí, não vindo de tradição rabínica. Né? Também penso assim. Olha, há controvérsias, né? Mas isso aí a gente precisaria se aprofundar um pouco mais nesse estudo aí para checar se é de fato uma tradição rabínica ou não. Agora, de qualquer modo, o mais importante lembrar é que essa tradição, ela não continha em si mesma a certeza daquilo que de fato, eventualmente, poderia ou não ocorrer dali. Muito provavelmente não ocorria. Mas o texto não aponta exatamente isso. Mas não tinha problema ficar 38 anos lá não, né? Não tinha problema. Tanto é que eles, para ficar 38 anos num lugar esperando por algo, havia de se ter algo que desse essa esperança
a pessoa. E o suporte também, alguém para levar alimento para ele. Pois é. Tinha até uma seleção natural ali, né? E esse é o contexto. Os mais fortes chegavam primeiro, então eram os menos doentes, e aí já saiu bom. Então, Exatamente. Os aleijados demoravam mais, né? Do ponto de vista biológico, é exatamente isso. Agora, é claro, né, gente? Em se tratando de seres humanos, a gente não pode colocar apenas uma perspectiva, não somente a biológica. Porque pessoas têm contato com outras pessoas. Quem garante que outros não chegaram lá por mão de terceiros? Um tropeçava no outro, pode ser, né? Sim. E até devia ter, quem sabe, até uma forma de negócio, né? Também. Você imagina assim, Também. quem tinha mais posse, alguma coisa assim, alguém dava, assim, era de Aí lugar na dava fila. Não, porque, gente, essas coisas não acontecem agora, não, é desde sempre, né? Que tá acontecendo na sua frente, ou passando na sua frente. Pode até ter ocorrido alguma coisa. Sim. Mas a esperança move o ser humano. Eu ouvi uma senhora uma vez falar que crente no Senhor Jesus e que ela fez um propósito para comprar uma casa. E ela fez propósito dando uma ofertazinha todo mês, durante muitos anos. Depois, no final de muitos anos, ela conseguiu comprar a casa. E ela acreditou em conseguir a essa fé dela em Cristo. Mas levou muitos anos, ela pagou a casa. E que aos 38 anos também, indica que provavelmente não eram tantas coisas assim. Essa questão lá, os mais mortos, os que chegaram primeiro e tal, tudo bem, mas provavelmente não havia essa coisa. Mas a esperança move o ser humano. E as pessoas ficaram provavelmente ruins naquela esperança. Pastor, o que eu vou te falar aí é exatamente a mesma perspectiva daqueles que vão à Aparecida do Norte, por exemplo, para receber uma cura, uma graça. Inclusive tem a sala, eu esqueci o nome. São Judas aqui, gente. Não, que seja. Dia 28? São A eles possibilidades. igreja que prega cura, Também. né? A gente vê que é uma farsa ali só para, né? Às Se você vezes, vê aqui em né? Santos, né? Sim. Os pés dos Santos estão vizinhos. De tanto pessoal passar a mão. No quarteirão de cima São salas de também tem. ex-votos que chamam, já ouviram falar isso? Sala de ex-votos, né? Que as pessoas recebem uma determinada graça e vão ali, tiram, moldam um pé, uma mão, um olho, sei lá o que for, e coloca lá exposto para que os outros passem por ali e vejam o milagre que ele recebeu. Então é a mesma perspectiva. É a mesma perspectiva. Agora tem um detalhe, irmãos. Podem acontecer em meio a isso curas verdadeiras? Pode. Tanto que acontece. Então, até nós, como crentes em Cristo Jesus, tem que tomar um certo cuidado para que a gente também não fique nessa mesma perspectiva. Porque a nossa fé, ela é uma fé que vem de Deus, mas ela traz em si mesma uma certa lógica do ponto de vista espiritual, mas que é racional. Né? Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós não agimos, ou pelo menos não devemos agir na perspectiva de troca, né? De dar algo, de oferecer algo a Deus para receber em troca aquilo que Deus pode nos dar. Isso em circunstância alguma. Porque eu posso ser um crente fiel ao Senhor, eu posso ter uma vida íntegra, eu posso fazer tudo que nos é caro do ponto de vista da cristandade, eu posso ofertar, eu posso fazer caridade, mas essas coisas, como diz lá em Tiago, né, são importantes sim, mas elas são evidências tão somente daquilo que nós somos, da salvação que temos em Cristo Jesus. E não na perspectiva de obtenção de algo que possa ser oferecido por Deus a nós. Não é uma troca. Nunca. Até porque a gente não tem como trocar nada com Deus. O que a gente tem de valioso suficientemente para Deus? Mas a questão assim, da santidade, da gente tentar fazer tudo aquilo que Deus quer. Sim. Nesse sentido,
vale a pena. Sim. Mesmo que às vezes seja um sacrifício pra gente. Mas procurar fazer aquilo que Deus quer. Mas não para a obtenção de algo. Não para a obtenção. Porque ser santo, na verdade, é ser o quê? Os santos católicos, por exemplo, eles passam a ser santos depois que morrem. Nós, contrariamente a isso, somos santos. Porque primeiro que é imperativo. Diga isso para nós. Sede santos, como eu sou santo. E sede é um verbo no presente contínuo. É sequencial. Eu fui salvo, sou santo porque fui separado e continuo sendo santo, caminhando no sentido de, como separado, permanecer na santidade. É por isso que sem a santidade é impossível agradar a Deus. Eu vou te falar uma coisa muito séria para todos nós aqui, né? Se Martim Lutero tivesse continuado na Igreja Católica, seria São Martim. Muito provavelmente. Mas então, irmãos, vamos lá. De qualquer forma, o que é mais... Deuteronômio 13, de 1 a 5, fala exatamente disso. Se um profeta anunciar um sinal ou um milagre, uma cura, um caso, e isso vier a acontecer, Deus está provando se você ama ele realmente, ou se você vai atrás desses deuses, vamos dizer, esses outros mesmo, vai atrás desses deuses, aí é falso. Né? O que cura mesmo é Deus. Lá fala, porque Deus prova o seu coração se realmente você está atrás de Deus, vai atrás desses milagres, dessas pedras, desses negócios, né? Deuteronômio 13, de 1 a 5, fala disso. E o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, que eles têm poder para fazer isso. O diabo tem esse poder para transformar os pregadores deles em justiça, em fazer essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Agora, o texto que está falando aí, especificamente dos 38 anos, da fé, né? Então, quer dizer, foi a fé de Jesus? Foi. Mas por que ele curou? Ele andou, pôs a fé em ação, né? Ele levantou, ele teve coragem, quer dizer, ele estava imóvel lá 38 anos, como é que faz? Ele falou assim, a tua fé levanta ele. O que aconteceu? Ele levantou. Mas como que levantou? Ele criou ação. Sim. Um pregador disse que oração sem ação presunção. Ok. Então o irmão, nessa sua fala, é até muito interessante, colocou uma condicionante várias vezes. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Então se condicionante. Se Deus quiser. Não é se eu quiser. Oração sem ação. Eu posso pedir a Deus infinitamente uma determinada coisa. Eu creio que Deus pode e Deus não vai fazer. Tanto é que o apóstolo Paulo, numa determinada feita, pediu ao Senhor que tirasse o espinho na carne, e a gente não sabe exatamente o que é, e Deus falou que para ele, a minha graça te basta. Então, eu creio piamente, isso talvez vá de encontro à ideia de alguns, que ainda que eu tenha fé e peça a Deus, nem sempre Ele vai atender o meu pedido, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a quem Ele quer e quando Ele quer. Ok? Mas essa é uma visão minha. Se os irmãos têm uma visão diferente, eu respeito a visão dos irmãos aí. Ok? Vamos tentar caminhar um pouco mais, senão a gente para nessa discussão aqui e a gente não anda. Alguém ia falar alguma coisa? Mas foi bom. Aliás, a escola dominical, irmão, serve para isso. Para que a gente possa debater aqui, ver uma opinião ali, e a gente vai aprendendo, juntando tudo isso e pedindo ao Espírito Santo que nos dê a iluminação daquilo que ele propôs através da palavra dele, e a gente vai aprendendo. É isso? Muito bem, é para isso que serve a escola, para aprender. Inclusive, aquele que nos fala. Aliás, eu preciso talvez aprender mais que os irmãos. Ok? Muito bem. Seguindo aí, para nós fecharmos essa questão dessa cura aqui. Nós vamos então...
E ele é eficiente, viu? Ele é eficiente. Demais, é melhor que o mundo. Melhor, mais lindo. É mais. É sempre mais. Muito bem. Vamos lá então. Seguindo aí para que a gente possa caminhar ainda um pouco mais. Como eu disse para vocês, nós vamos passar por esses textos aqui. E a minha sugestão é que vocês releiam em casa para que aprofundem ainda mais o conhecimento. Aqui não vai dar tempo. Até porque a Silvana não vai entregar o relógio aqui. Foi não, né, Silvana? Muito bem. Vamos lá. João, capítulo 5, verso 1 a 15, foi exatamente a cura desse paralítico do tanque de Betesda. E depois nós vamos verificar, então, uma outra cura. Aqui a quarta, no caso, exposta pelo Evangelho aqui. João, capítulo 6, verso de 1 a 15. E essa nós já conhecemos sobejamente. Aliás, a palavra sobejamente aí é importante para nós. Vamos seguir no texto aí? Quem achou? Pode ler bem alto para a gente. De 1 a 15. 6 de 1 a 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Parou aí, por favor. Jesus disse a Filipe. Isso, obrigado. Vamos tentar dissecar essa primeira parte aqui. Depois disso, normalmente Jesus estava numa atividade, ele estava fazendo algo, e nos textos aqui anteriores, né, Jesus estava aqui explicando a sua missão, e chega no capítulo 6, ele vai, normalmente ele vai para outra margem, ele foi para outra margem do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, né, chamado também de Tiberíades. E esse lago ele tem aproximadamente, salvo engano, 28 quilômetros de extensão por 16 de largura, né? Aproximadamente isso. É um baita lago, né? É grande. Mas ele também guarda uma característica, depois num outro milagre nós vamos tratar da localização geográfica dele, mas isso não é importante para nós nesse momento. Mas vamos pensar aqui, Jesus vai atravessa, né, o lago de Tiberíades, vai para uma outra margem, e ele é seguido, como sempre, por uma grande multidão. E qual que era o intuito dessa multidão? Nós vimos no texto aí. Milagres. Era buscar milagres. Quem não quer, né? Qualquer bobinho quer milagre. Todo mundo quer milagre. Só que tem um detalhe, e aqui a gente tem que fazer um parênteses. Até nós queremos milagres. Às vezes chega no final do mês aqui, a verba está já mais que acabou, o Senhor faz um milagre. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí nós estamos sempre à cata de milagres do Senhor. E aqui, esse povo também não era diferente de nós, não. Ele também... Essa economia que o cara entra pra Minha avó chamava de caristia, né? E nós também estamos à cata de milagres. Esse povo não é diferente de nós. Eles também estavam procurando milagres. Certamente, se nós estivéssemos lá, nós estaríamos fazendo a mesma coisa, querendo sempre o milagre de Deus. Todos aqui são crentes em Cristo Jesus? Todo mundo aqui já recebeu o Espírito Santo? Amém. Quem recebeu, levanta a mão. Recebeu o Espírito Santo. Quem é crente em Cristo Jesus, creu em Jesus, é salvo, já recebeu o Espírito Santo. É isso? Bom, somos batistas, né, irmãos? Nós temos plena convicção disso. Só que tem um detalhe. Será que nós também não ficamos à espera de um milagre de Deus a cada dia? Para determinadas coisas que nós queremos? Todos nós queremos. Isso é natural. Agora, uma coisa é nós desejarmos um milagre de Deus.
Outra coisa é nós queremos que Deus cumpra a nossa vontade constantemente. Os milagres que estão de acordo com a vontade de Deus, eles vão acontecer. Aqueles que não estão na vontade de Deus não vão acontecer, porque Deus é soberano. Então, há milagres que nós pedimos a Deus que realize e Ele não vai realizar, porque não é da vontade dele. Pode falar. A oração do Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade. Exatamente. E não somente aqui, né? Assim na terra como é no céu. Porque no céu é feita a vontade de Deus aqui. O tempo todo. O tempo todo. Então aqui nós temos que pedir. Mas aqui na terra, por incrível que pareça, a vontade de Deus também prevalece. Prevalece. E aqui nesse caso específico, aconteceu um grandioso milagre na minha vida, pessoal. E eu lembrei agora de João 5, 14, 13 e 14, se pedir alguma coisa na sua vontade, Ele cumprirá, e nós cremos que Ele, a promessa é fiel. Sim. Aí, no dia 15 de julho de 2009, eu estava morrendo de verdade. Aí eu lembrei, senhor, lá em Morada Nova de Deus, que é minha terra, não tem trabalho batista ainda. Faço, eu quero ver que ele trabalha lá bancado, lá primeiro, aí o senhor pode me levar a qualquer hora. Eu já tinha escurecido a vista e já estava no chão praticamente. Aí eu levantei igual uma criança de 15 anos, normal. Eu lá ia para a igreja batista, que eu era mesmo, Betel lá em Amapé. Eu levantei normal, falei, puxa vida, que milagre, que milagre. Pois é, mas esse não é o maior dos milagres, né, irmãos? Nem esses que nós estamos citando aqui não é o maior dos milagres. Né? Nós vamos trabalhar o maior dos milagres aí. Né? Sim. Eu levantei assim, rapidinho, como se não tivesse nada. E eu tenho 8 AVC. Pois é, mas aqueles que estiveram mortos, né, lá no passado, lá no Antigo Testamento, com Elias, com Eliseu, depois com Jesus, no caso que nós já trabalhamos aqui, que é o caso de quem mesmo que morreu, Jesus ressuscitou o 4º dia lá? Lázaro. Esses todos morreram depois. Então, para mim, o maior milagre ainda continua sendo o milagre da salvação em Cristo Jesus, porque esse há de me levar à eternidade com Cristo. Esse, para mim, é o maior milagre. Só que na perspectiva do dia a dia, né, esses outros milagres foram grandes de fato. Mas para mim o maior milagre é Deus. É para todos nós, irmão. Pegar esse ser pecador aqui e me levar à eternidade com Cristo. Amar Jesus, entender Jesus. E nós seremos transformados e seremos tal qual. Então esse ser impuro aqui, nessa perspectiva de salvação. Deixa eu só. Eu faço uma devocional como pastor. Sim. E hoje ele, na proposta dele, ele falando justamente dessa questão, e uma coisa que ele colocou lá, que é o seguinte, que Deus é Pai. E é uma coisa que a gente nunca pode perder esse foco, Deus é Pai. Ele sendo Pai, ele sabe para o filho o que é bom, qual o momento, qual a hora. Então, muitas vezes também, né, a gente não pode perder de foco isso. É na hora dele. E às vezes, aquela hora que a gente está querendo, aquilo vai ser bom para a gente, vai ser prejudicial. Aquele milagre ali, naquele momento, vai ser péssimo para você, não vai saber aproveitar. Então, é o processo, né? Milagre também na vida da gente, ele tem um processo. Sim. E ele vai acontecer na hora certa, porque Deus é soberano e Deus é Pai. Amém. E aí muitas vezes a gente não entende isso. Pode continuar a leitura com a gente, não, você falou? Levantando, até 15, cara. Isso. Fala o versículo inicial para o pessoal acompanhar. Ok, que a minha versão é um pouco diferente. Então, no 6. Capítulo 6, versículo 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava,
Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pôr uma prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe deve ter ficado bem apertado, né? Nossa, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários seria 200 dias de salário de um trabalhador. Irmãos, imagina você pegar o seu salário quase o ano todo e ainda ser insuficiente e muito para aquela multidão que estava ali. Diz o texto 5 mil homens, e quando a Bíblia fala de 5 mil homens, ele não está contando as mulheres e crianças. Deve ter explicado. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Só uma pausinha aí. Primeiro, eu acho que quando Felipe pegou esses 5 pães e 2 peixes, ele não estava pensando na multidão, não. Seria possível o Felipe estar pensando na multidão com 5 pães e 2 peixes? Acho que ele estava pensando neles ali. Meu primeiro. Bom, farinha pouca, como é que é o ditado goleiro? Meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Tem gente que fala meu quinhão primeiro, mas isso a ideia é a mesma. Então, olha só, ele não estava pensando nele. E aí, quando eu vejo o texto, eu continuo lendo o texto aqui, né? Quando eu estava estudando, aquele lugar tinha muita grama. Eu falei, nossa. Bom, mas vamos seguir, né? Ninguém para grama, não, né, gente? Mas tinha gente que ia gostar também, tem que pensar. Vamos lá, vamos seguir. Eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, a multidão creu em Jesus a partir daquele momento ali, irmãos? Como deveria? Como Deus, não. Como Deus, como Filho de Deus? Não. Por que eles creram em Jesus ali? O político da prosperidade. Distribuir pão, comida. A teologia da prosperidade ali, né? Já que ele está me dando, né? Então, ele é capaz de fazer isso, então vamos ficar aqui pertinho, né? De graça, vamos proclamá-lo, então o quê? É bom lembrar que, na época de Jesus, boa parte das pessoas eram escravas, eram iletradas, eram a maioria dos trabalhadores era pobre, era subjugada pelo governo humano. Então, imagina isso que foi o governo. Quando chegou o profeta, com tanta mensagem, tranquilas, gente, nós hoje, se tivéssemos uma posição deles, nós iríamos atrás de Jesus. Mesma coisa. Com certeza. Nós só temos a mesma coisa. Você imagina a pobreza, você imagina a situação deles. Vou replicar aqui o que o pastor está falando ali, porque isso tem que ficar na nossa gravação, porque é importante. Se nós estivéssemos na mesma situação daquele povo, uma situação de miséria, na maioria das vezes, eram poucas pessoas que eram abastadas naquele momento lá. Grande parte eram inclusive escravizadas, né? E aí, hoje, quantas pessoas estão caminhando nessa mesma perspectiva? De ir atrás daquilo que vai trazer o que para eles? Algum conforto, algum sustento. Será que nós não estaríamos agindo da mesma forma? Da mesma forma. Muito bem. Nós temos aquela mentalidade. Só um minutinho, a Sônia, depois você. Nós. Você falou que você levantou a mãozinha? Eu pedia, mas já passou o período. Passou já? Guilherme, perdão. Tem um outro ponto.
partindo do pressuposto que mais de 80% da comunicação, hoje você sabe, né? Mais de 80% da comunicação não é verbal, Jesus, na sua infinita glória, sabedoria, obviamente ele passava uma imagem de serenidade e do saber de tudo. Qualquer um de nós aqui pode pegar o Elton, que talvez seja mais graduado da igreja, ficaria próximo dele, porque sabe que mesmo sem saber o que, ele tem alguma coisa de boa. Como que uma mulher do fluxo de sangue, só pela fé tocando suas vestes, ela foi curada? Então, obviamente, ficaríamos perto dele, porque saberíamos que ali é o quê? O livro da vida, ali é a salvação, ali é a fonte de tudo. Então, mesmo sem saber o que, acho que o mais importante é sabedoria, entendimento. Hoje, eu mesmo, estou num lugar, tem uma pessoa que é agradável de falar e ela tem um conhecimento, óbvio que eu fico próximo dela. Então, eu acho que, apesar de tudo, todo mundo iria seguir ele, não só por causa disso, não só por causa da teoria de prosperidade, não, porque é o livro da vida, cara, é um negócio ali, a fonte de tudo, de todo saber, de todo entendimento, é a criação, é o saber de todas as respostas, não ter, talvez, porque você perguntar e você responder. Então, eu acho importante esse ponto de vista. O que você falou faz todo sentido, só que eu gostaria de deixar algo para a gente pensar. Não é uma discórdia, mas algo para a gente pensar. As pessoas estavam mais à procura de receber algo daquele que eventualmente demonstrava ter poder, ou essas pessoas, como muitos hoje, estavam querendo ficar próximos somente na perspectiva de obter algo que desejasse para si. Material. Sem pensar naquilo que você falou, que aí é o mais importante, que hoje nós conhecemos, que eles, alguns daqueles naquela época também conheceram. Deus é tão superior que ele mesmo já falou: primeiro você alimenta a carne, para depois o espírito. A ordem é essa. Obviamente a multidão, subjugada, analfabeta, escrava, ela estava com fome. Obviamente ela queria primeiro matar a sua necessidade fisiológica, para depois entender que existe uma necessidade espiritual. O problema é esse para depois, né? Nem sempre para a ideia, pelo menos a ideia dos textos aqui não mostra essa ideia do para depois. O que eles queriam era o imediato. Era aquilo que estava mais próximo. É a visão da fome, né? Você está com muita fome, você não... Agora, quantos hoje, e aqui a gente pode falar de fome em várias perspectivas, né? Mas do ponto de vista mais importante, quantos entendem a mensagem de Cristo tal qual ela é e qual o fruto que ela pode produzir em cada um de nós? Não é esse o entendimento que eu tenho em relação a esse momento na história aqui. Porque nem os discípulos tinham essa ideia a respeito de Cristo. Eles foram ter depois, adiante, lá depois da ressurreição, eles foram reconhecer de fato Jesus como sendo Deus. Então, a perspectiva dos textos até aqui não apontam para esse direcionamento. É claro que muitos tiveram contato com Jesus e tiveram sua vida transformada em todos os seus aspectos. Mas isso é discutível, é uma visão minha, e a gente pode pensar um pouco mais nisso depois. Hoje, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, porque já o tempo está esgotado. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.